Boa tarde a todos, a todas, também aos que nos acompanham através da TV Cooperja. Estamos aqui no auditório do mais um campo agroacelerador da Cooperja e daremos início, então, neste momento, ao painel com o tema Como utilizar corretamente drones agrícolas, aspectos técnicos e legais. Os drones agrícolas são modernos equipamentos para aplicações via pulverização e também para produtos sólidos. Sementes, iscas, formicidas, fertilizantes, produtos biológicos, herbicidas, inseticidas e fungicidas podem ser aplicados com estes equipamentos. Na área de atuação da Cooperja, existem vários drones em operação, fazendo aplicações precisas, rápidas e sem amassamento da lavoura e sem causar cansaço e risco à saúde dos agricultores. Existe legislação que define como usar os drones agrícolas no Brasil. E este painel tem por objetivo apresentar assuntos relacionados à correta tecnologia de aplicação envolvida nesta modalidade, bem como os aspectos legais a serem seguidos no âmbito federal e estadual. Para tanto, nesta tarde, estão conosco os seguintes profissionais e respectivas instituições. Eugênio Passos Schroeder, engenheiro agrônomo, doutor em fitossanidade pela Universidade Federal de Pelotas, diretor da Schroeder Consultoria Agro, empresa especializada em tecnologia de aplicação aérea, com sedes em Florianópolis e também em Pelotas. Também o profissional Matheus Mazon Fraga, que é engenheiro agrônomo, gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas, do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. Nós teríamos também um outro palestrante na tarde de hoje, o engenheiro agrônomo Rafael Friedrich de Lima, mas recebemos a informação há instantes atrás que houve um imprevisto e ele não pôde estar presente, então, nessa palestra. Então, neste momento, convidamos para iniciar esse painel o engenheiro agrônomo, doutor em fitossanidade pela Universidade Federal de Pelotas, diretor da Schroeder Consultoria Agro, empresa especializada em tecnologia de aplicação aérea com sedes em Florianópolis e Pelotas, Eugênio Passos Schroeder. Tenhamos todos nós, com certeza, um excelente painel. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer aqui na pessoa do Jordanes e do Jean o convite para estar nesse evento, estar de volta aos dias de campo da Cooperja. Já participei em edições anteriores. Depois, na pandemia, a gente ficou um tempo afastado e agora estamos novamente aqui. Agradecer o pessoal do apoio aqui da mídia. E nós vamos fazer, então, a primeira apresentação desse painel. Aqui está uma foto 2018. Essa é a primeira vez que eu estive aqui. Fizemos um voo com um drone pelicano no campo aqui do lado. Depois, no ano seguinte, novamente na abertura da colheita. Então, é sempre bom voltar a casa e relembrar esses momentos aí. Era pequenininho o dia de campo nessa época aí. Não tinha essa cidade de lona fantástica que a gente tem aqui. Parabéns
a Copérgia, a diretoria e seus cooperados pelo crescimento dessa feira. A nossa empresa, a Schroeder Consultoria Agro, nós somos 2 sócios, eu e a Viviane, ela também é engenheira agrônoma e engenheira de segurança do trabalho. Nós temos sede em Pelotas, onde a empresa nasceu há 21 anos, e também em Florianópolis. Nos primeiros anos, nós trabalhamos só com aplicação aérea com aviões agrícolas, e de 2017 para cá, então, com aviões agrícolas e com drones. Ampliamos a nossa atuação e trabalhamos com tecnologia de aplicação aérea focada em assistência técnica, em pesquisa e desenvolvimento e capacitação de pessoas. Então, dentro dessa capacitação de pessoas, nós estamos aqui, né, capacitando os senhores, trocando ideias, né, num debate sobre os drones agrícolas. A nossa empresa é associada ao Instituto Brasileiro de Aviação Agrícola, IBRAVAG, e credenciada no Ministério da Agricultura desde 2012 para ministrar cursos de tecnologia de aplicação aérea do Ministério, certificados pelo Ministério. A primeira aplicação com drone que eu realizei, real, com produto, foi em agosto de 2017, lá na minha cidade, em Pelotas, na Granja Rechsteiner, é uma família, Rechsteiner, e um dos membros da família, que está no meio ali de camisa vermelha, o Felipe, colega agrônomo, cometeu a loucura de aceitar meu desafio de fazer uma aplicação para ver se funcionava. Por sorte, funcionou, né, porque a torcida era mais minha do que dele que funcionasse. Né, e, a partir daí, nós ficamos apaixonados pela tecnologia. Lá está a foto, né, aplicada a parte de cima e não aplicada a parte de baixo da foto. Aí eu estou com a minha equipe, que fez a aplicação, e aí está um drone jurássico que nós usamos em 2017. Os drones hoje, né, são muito mais modernos que esse que está aí na foto. Rede Drones é uma associação de empresas que nós assessoramos e que prestam serviço aos agricultores. Né? A gente pode, eu estou só mostrando aqui para vocês tomarem conhecimento, a gente pode oportunamente estar conversando sobre ela. E aqui está o nosso certificado, então, no Ministério da Agricultura para a realização dos cursos, né? Inclusive o CAAR, que eu vou falar bastante aqui, que é o curso de aplicador aeroagrícola remoto para quem vai trabalhar com drones. Bom, falando um pouquinho agora do agro, não falando mais da minha empresa, né? Santa Catarina, está aí o nosso mapa, né? Eu me considero um catarinense por adotivo, né? Vim para cá faz 10 anos já. Nós temos dentro do estado aqui uma área de 150 mil hectares de arroz, aproximadamente, varia um pouco de um ano para o outro, uma produtividade superior a 8 toneladas por hectare, uma produção de mais de 1 milhão de toneladas. E a soja, que vem crescendo aqui no litoral, mas que já é plantada há muito tempo em outras regiões, um destaque para o oeste do estado, então 800 mil hectares, 3,5 toneladas por hectare de produtividade e quase 3 milhões de toneladas de produção. Isso vem crescendo. Né? Por que eu trouxe o arroz e a soja aqui, se nós estamos na abertura da colheita do arroz? Eu trouxe de propósito, assim como fiz semana passada na abertura da colheita do arroz no Rio Grande do Sul, fazendo também essa abordagem, né, o impacto que a soja vem trazer para a nossa região arrozeira. A soja não está tirando o lugar do arroz, ela está trazendo renda para o mercado de arroz, para a região arrozeira. Né? Então, ela está entrando um pouquinho na área de arroz, um pouquinho na área de outras culturas, um pouco na área de campo, de pecuária, mas está trazendo renda. Né? E isso é importante destacar. 1 hectare de arroz, colhendo 150 sacos por hectare, que é a média do estado, a R$ 85,00 o saco, que é o preço hoje, ele nos rende 12 moedas, né? 12 mil reais por hectare. E para plantar 1 hectare de arroz, eu tenho o custo de 12 mil reais. Então, o impacto. Né? Essa é a realidade, esses são dados da própria EPAGRE e outras instituições. Então, no arroz, hoje, a gente está muito apertado para trabalhar. Né? E a soja, ela vem para esta região com um cenário um pouco melhor. Este cenário um pouco melhor, no caso do Rio Grande do Sul, reduziu um pouco a área de arroz, e isso tende a estimular o preço do arroz a subir, ou pelo menos não cair mais. Então, o produtor de soja ganha, e o produtor de arroz, que continua plantando, ganha porque ele tem menor oferta de produto e ele consegue sustentar melhor o preço. Então, vamos ver aqui o caso da soja. Né? A soja em Santa Catarina, ela produz 60 sacos por hectare, 59,6. O valor da soja hoje é 170, nós temos aí uma receita, uma renda de 10 mil reais por hectare. Só que ela custa só 6 mil para produzir. E aí o cara fica se sentindo tio Patinhas. Né? Ele investe 6 e colhe 10. Ah, mas a soja dá menos que o arroz não dá 10 mil, o arroz dá 12 mil por hectare, só que custa o dobro da soja.
Então, dentro desse cenário, a gente que está há muito tempo no mercado, eu tenho 40 anos de profissão, meu pai era agrônomo, plantava, a gente vê que dentro desse cenário surgem oportunidades, não só para o produtor de soja, mas para o produtor de arroz também. E nessas duas culturas se usa bastante drone. Por isso, eu também escolhi essas duas para apresentar aqui no início da nossa abordagem. O Brasil é o maior produtor mundial de soja e maior exportador mundial de soja. Quebramos todas as barreiras, com os outros países, Estados Unidos e tal, que até 5 anos atrás despontavam como primeiro lugar. Hoje o Brasil é o dono da soja mundial. E a gente produz, esse ano estamos produzindo, isso aqui são dados dessa semana, 153 milhões de toneladas, que dá 2,5 bilhões de sacos, vezes R$170 o saco, 430 bilhões de reais. E esse dinheiro, grande parte, vem de fora, já que a gente exporta, Então, isso é divisa. Então, isso é importante para o agro. É importante a gente conhecer esses dados, para quando alguém vem dizer que o agro explora o ambiente, que o agro é fraco, que o agro não sei o quê, a gente mostra, está aqui, 400 bi só na soja. Quer continuar a conversa ou vamos deixar por aqui? Então, eu defendo muito o agro, eu vivo do agro. Importante a gente ter esse número na mente para quando alguém nos contestar. Produção de soja, esse dado é dessa semana, atualizada. Produção de soja, só o meu estado que teve quebra na produção por causa da seca. Produção do Brasil, 43 milhões de hectares de soja plantada, 58,8 sacos por hectare, 153 milhões de toneladas, que é o dado que eu já tinha apresentado antes aqui. Então, dados super atuais aí para quem quiser se atualizar sobre o mercado de soja. E falando de drone, por que um produtor rural usaria drone? Nós temos alguns produtores aqui, temos alguns empresários aqui. Se eu fosse produtor rural, eu usaria um drone agrícola? Talvez eu, que não gosto muito de aplicação aérea, sim. Mas por quê? Por que utilizar drone? Por que não utilizar só o avião agrícola, só os pulverizadores terrestres, só o costal, só o chupa-cabra? Nós vamos continuar usando esses equipamentos, eles vão continuar existindo. O drone é mais uma ferramenta que nós temos, e ele deve ser visto dessa forma. Ele não veio para tirar mercado das outras tecnologias, ele veio para complementar, para a gente ter mais uma opção. E aí ele tem algumas vantagens incontestáveis. Eu vou apresentar só 3 para vocês. São os equipamentos mais democráticos que existem, ou ecléticos. Por que isso? Por que eu inventei esse termo aí? Eu uso avião agrícola em pequena propriedade? Não, eu uso só na grande. Eu uso chupa-cabra em grande propriedade? Não, eu uso só na pequena. Eu uso o costal na grande propriedade? Não, na pequena. E o drone? Eu uso em todas. Eu uso na pequena para substituir o costal, na média para complementar o equipamento terrestre e na grande para complementar o avião. Ele é usado em qualquer propriedade. Uma grande usina de cana usa para fazer catação de planta daninha. O pequeno produtor usa para não precisar ficar com costal nas costas, e o tratorista usa quando ele não consegue entrar na área porque está molhada com a chuva dessa noite, ou porque ele não quer amassar soja. 5 sacos de soja, R$170, dá R$850 por hectare. Arroz, amassamento em arroz com chupa-cabra. Eu fiz ensaios em Santa Catarina. Rodado simples, área boa de andar, 5 sacos. Mais um saco para aplicar com chupa-cabra são 6. Preço da aplicação com drone, 3. Ou seja, o agricultor coloca 3 sacos de arroz no bolso. Então, são os equipamentos mais democráticos que existem. Segundo, retiram o homem do talhão tratado. E essa é a principal vantagem que a minha sócia, que é a engenheira de segurança do trabalho, fala. Nós não temos mais a pessoa dentro do talhão que está sendo tratado. Mas eu estou num trator cabinado, mas está dentro do talhão, está dentro da névoa de aplicação. Costal, eu estou dentro da área, eu estou com EPI, mas está pegando aquela névoa toda nos EPIs. E como é que pega depois o EPI sujo? E assim por diante. Então, o único equipamento que não tem ninguém dentro do talhão, nem pilotando um avião, nem pilotando um equipamento tratorizado, nem um costal, é o drone. E essa é uma vantagem incontestável. Podem falar o que quiserem do drone, menos que isso não é uma vantagem. E terceiro, eles são muito precisos, absurdamente precisos. Meus amigos da aviação agrícola ficam furiosos quando eu falo isso, que eu digo que o drone é mais preciso que o avião. E aí ele diz, tu virasse a casaca, trabalhasse 30 anos em aviação agrícola, eu digo, eu não virei a casaca, eu continuo dizendo que o avião é excelente,
Só que a precisão de conseguir aplicar, por exemplo, só dentro dessa sala e não cair nada do lado de fora, o avião não faz isso. Então, esta precisão na dose, aplicações pontuais, é um diferencial do drone. Eu quero aplicar 10 litros de cauda por hectare, ok. Eu quero colocar 1 litro de produto químico dentro dessa cauda, ok. Ele vai aplicar 1 litro por hectare. Não é 0,9 nem 1,1, é 1 litro. Então, essa é uma vantagem muito valorizada, inclusive, pela indústria química que vende os defensivos, os produtos biológicos. O que se aplica com drones? Agroquímicos, produtos biológicos, fertilizantes líquidos, com esse drone de cima que tem um tanque com bicos para aplicar líquido. E com o drone de baixo, que é o mesmo, só que está com um tanque para aplicar sólidos, com um distribuidor de sólidos. Aí eu vou aplicar produto biológico, eu vou aplicar adubo granulado, eu vou aplicar isca formicida e eu vou semear pasto, que está aqui na frente. Ó. Pasto pode ser semeado com drone. Tudo isso eu posso fazer com um drone só. O que o torna um equipamento ainda mais eclético, ainda mais democrático. Então, quando eu compro um drone para prestar serviço para alguém, ou quando eu, como produtor, compro um drone para a minha propriedade, eu tenho toda essa possibilidade de uso numa única máquina. Isso em 2023. Eu espero que ano que vem, quando eu vier fazer de novo a palestra, a gente já tenha, Jordanes, mais uma utilização para drone. Porque quando eu vim aqui em 2018, 2019, não tinha drone para sólido. Então, a minha palestra naquela época foi para aquela época. Hoje ela não vale mais. Aqui é uma foto para me exibir um pouco, para vocês acharem que eu estou pilotando o drone. Legislação de drones. Por que nós vamos falar de legislação? Um assunto um pouco indigesto para falar depois do almoço. Porque é preciso que se entenda a complexidade da legislação de drones para entender por que algumas coisas são feitas de uma ou outra maneira nesse setor. E a legislação de drones ela é regida por várias normativas. Algumas que estão em verde são do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem um decreto-lei de 1969 sobre aviação agrícola. Este decreto-lei ele continua valendo e ele foi regulamentado por um decreto em dezembro de 1981. Neste decreto diz que o Ministério da Agricultura é que normatiza e fiscaliza a aviação agrícola no Brasil. Aplicação de insumos na agricultura, semente, fertilizante, defensivo agrícola, é de competência do Ministério da Agricultura. E isto continua valendo. Em 2021, agora, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, setembro, foi publicada por esse mesmo Ministério a Portaria 298, específica para drones, que diz o seguinte: continuam valendo os decretos anteriores, porque drone é aplicação aérea. Tudo é aviação agrícola, tripulada, aviões e helicópteros, e não tripulada, drones. Então, aqui, lá em 69, quando quase ninguém era nascido nessa sala aqui, lá em 69, já estava definida a legislação que hoje rege os drones. Claro que hoje com algumas modernidades nessa legislação. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Outras normativas, Lei dos Crimes Ambientais, da área do meio ambiente, vocês têm que conhecer isso, quem vai trabalhar com drones. Lei dos Agrotóxicos, 7802, muito famosa. E a legislação da área de voo. Então, a legislação da ANAC, o RBAC E94, tem algumas normas específicas para drones, que a gente vai sintetizar aqui para vocês. A Anatel, que é a parte dos rádios, controles dos drones. DCE, que é sobre o uso do espaço aéreo, que vai dizer que não pode voar perto de aeroporto, em cima de cidade, etc. E o Ministério do Trabalho, então, com a norma de boas práticas de aplicação de produtos químicos, segurança do trabalho. Então, aqui está um resumo das principais, tem outras. Normas federais. Depois tem as estaduais. Está aqui o nosso representante da SIDASC, e os estados e alguns municípios podem ter suas normas também. Então, isso aqui é para mostrar que drone agrícola não é brincadeira. Tá? Mas eu tenho um drone de filmar casamento, agora eu quero trabalhar com drone agrícola. Tudo bem, tu vai ser um ótimo piloto de drone agrícola, porque já vem com uma bagagem de voo do drone de fotografia, de imagem, mas tem que saber que vai ter que se enquadrar nessa legislação aqui. Então, no RBAC E94 da ANAC, diz que os drones são classificados em 3 classes. Classe 3, drones pequenos, até 25 quilos, no peso máximo de decolagem, com tanque cheio. Esses drones levam 10 litros de cauda, 10 litros de produto líquido.
Tá? Esses drones têm uma legislação mais branda e está liberado o uso deles no Brasil, pela ANAC. Drones classe 2 são drones entre os 25 quilos e 150 quilos, são drones maiores. Esses drones têm tanques entre 11 e 80 litros. Hoje o que nós temos no mercado é 16, 20, 30 e 40, estamos no mercado brasileiro. Esses drones estão expostos aqui, alguns deles. Tá? Esses drones ainda requerem uma normativa da ANAC liberando, eles ainda não estão plenamente liberados para uso no Brasil. A gente está usando, a ANAC sabe disso, o Ministério da Agricultura sabe disso, há uma tolerância no uso, já que o que está travando é só uma normativa. Assim como a legislação do Ministério da Agricultura foi publicada depois que a gente começou a usar os drones, a da ANAC também vai ser publicada depois que a gente já está usando. Então, existe uma tolerância. Por que eu digo tolerância? Porque se der uma zebra, vai enquadrar aqui. Tá? Se cair um drone e machucar alguém, e esse drone for classe 2, vocês vão ter problema. E drones classe 1 são drones acima de 150 quilos, são praticamente aviões. Precisa ser um piloto de avião agrícola para operar esses drones, ainda não existem no mercado. Então, o que nós temos são os drones classe 3, os pequenos, bastante utilizados, e os drones classe 2, os maiores, que já estão sendo também bastante utilizados. Os classe 3, então, capacidade para 10 litros, altura de voo de 3 a 4 metros, largura de faixa 5 metros em cada passada do drone, velocidade de 10 a 20 km por hora, taxa de aplicação, ou seja, quanto se aplica por hectare, 10 litros por hectare, e esses drones produzem em lavouras de grãos de 4 a 5 hectares por hora. Já os drones classe 2, um pouco maiores, aqui temos duas fotos, tá? Esse aqui é um drone DJI T10 e lá é um Pelicano de 10 litros. Tá? Drones classe 2 são drones maiores, então os tanques de 16 a 40 litros, como eu falei, já está saindo um de 50 litros na China, altura de voo um pouquinho maior, 3 a 4 metros, largura de faixa até 10 metros, velocidade de voo um pouco maior também, de 15 a 30 km por hora, volume de aplicação, na maioria das aplicações, 10 litros por hectare, e esses drones fazem de 8 a 12 hectares por hora, em alguns casos você consegue fazer aí 15 hectares por hora. Tá? Aqui temos algumas fotos, né? Aqui na esquerda temos um DJI, no meio um Pelicano e na esquerda um XAG. Tá? Essas duas marcas externas aqui estão expostas aqui na feira. A do meio é Pelicano, esse ano não está exposto. Esse drone do meio, ele tem um tanque 30 litros e ele já tem matrícula na ANAC. É o primeiro drone brasileiro com matrícula na ANAC. PPXLX. Ele já tem placa, mas ele ainda não tem a licença de voo. Mas é o que está mais adiantado de todos. Vejam, um drone nacional está mais adiantado que o chinês. Mas, enfim, a luta é de todos, os nacionais e os importados. Legislação da ANAC, importantíssimo isso aqui. Tá? Posso até parar a parte da palestra aqui. 30 metros, não pode voar 30 metros de pessoas não anuentes. Então, nós vamos fazer voos demonstrativos, as pessoas não podem estar a menos de 30 metros, a não ser que elas estejam a par do que está sendo feito. Então, aqui, né, o piloto, o pessoal da cooperativa e tal, pessoas convidadas podem chegar perto, né, mais perto, né, tipo 10 metros. Mas o público, em geral, 30 metros. Tá? Eu vou fazer um voo na lavoura do seu Jordanes. A lavoura dele é na beira da rodovia e tem pessoas que pararam na rodovia para olhar. Ok, não tem problema nenhum, mas elas não podem estar a menos de 30 metros do drone. Se elas estiverem a menos de 30 metros, eu preciso recuar a aplicação ou eu preciso ir lá falar com elas. E isso é o melhor, né? Vou lá, converso com elas, peço para afastarem um pouco, mostro o drone, tiro a curiosidade, faz a selfie e continua trabalhando. Tá? Isso é transparência, explicar por quê dos 30 metros. Tá? Então, isso é importantíssimo para todos nós que trabalhamos com drones. Outra coisa importante da ANAC, é permitido o voo e aplicação com drones agrícolas à noite no Brasil. No Brasil, nós não podemos fazer aplicações com aviões agrícolas à noite. Pode em outros países, no Brasil não. Novamente, a ANAC ajudando a aviação agrícola, né? Não deixa aplicar à noite. Com os drones, pode. E isso é muito importante. Porque como o drone produz muito menos hectares por dia do que um avião, né? Tem um rendimento muito menor, então eu consigo trabalhar à noite, eu consigo fazer uma aplicação de 100, 120 hectares à noite com um drone de 30 litros, 40 litros. Né? Temos aqui dois amigos que fizeram recentemente uma aplicação em soja, aí 140 hectares uma noite. Né? Com vento calmo, temperatura amena, condições excelentes para fazer uma aplicação. Ganha o produtor, ganha a empresa de drone, ganha o meio ambiente.
ponto para a ANAC que liberou isso aqui. Essa foto é lá do dia que eu fiz a primeira aplicação em Pelotas, um avião agrícola e um drone. Estavam os dois trabalhando na mesma pista. Né? E essa é a ideia que a gente quer passar. Um complementa o outro. O avião aplica na área grande da propriedade e nas áreas menores, onde fica difícil ou perigoso o voo, faz com drone. E aí nós entramos na legislação do Ministério da Agricultura. Essa, sim, bem mais completa. Né? Esta portaria 298 do MAPA, então, foi publicada há 1 ano e meio atrás, estabelece regras para a operação de drones, ou aeronaves remotamente pilotadas, destinada para aplicação de agrotóxico, semente e fertilizante. Essa legislação ela foi criada a partir de 2018, em várias reuniões do Ministério da Agricultura, várias entidades da sociedade foram convidadas a participar. Essa aqui é uma da reunião em 2019 em São Paulo, eu estou nessa foto aí, nós ficamos 3 dias em São Paulo no Ministério dando sugestões para fazer a legislação, e agora ela está publicada e está valendo. Está valendo, tem que ser cumprida. Ah, mas eu não gostei muito dela, não interessa, tem que ser cumprida. Né? Então, ela define quem é o operador de drone. O operador de drone é o dono do drone. Tá? O operador de drone é o piloto? Não, é o dono do drone. Pode até que ele também pilote. O dono é o proprietário. Então, pode ser um agricultor que tem um drone, pode ser uma empresa que presta serviço, pode ser uma cooperativa que presta serviço, pode ser um consórcio de produtores. Quem é o dono do drone é o operador do drone. E quem é o piloto remoto? Piloto remoto é aquela pessoa que vai pilotar o drone, vai pegar os comandos e vai fazer o drone voar. Ah, mas o voo é automático. Sim, a gente faz um plano de voo e manda o drone voar, e ele voa naquele plano de voo. Eventualmente, eu posso voar manualmente. Esta pessoa é o piloto do drone. O proprietário pode ser o piloto? Pode, mas ele está assumindo 2 posições nessa legislação. Ele vai ter as responsabilidades de operador e vai ter as responsabilidades de piloto. E quem é o aplicador aeroagrícola remoto? É o ajudante do piloto. Então, já está estabelecido aqui na legislação que eu preciso ter 2 pessoas na operação do drone, um para pilotar e outro para ajudar. Ah, mas eu vou trabalhar sozinho. Não, não vai. Não vai porque não consegue fazer um bom trabalho sozinho. Até porque, para aplicar agrotóxico, o aplicador ajudante ele precisa usar EPIs. E com EPI, com luva, eu não consigo pilotar o drone. Ah, então, eu preciso ter o piloto e o auxiliar. Vejam que aqui diz que o auxiliar é que tem que fazer o curso. CAR. Aprovado em CAR, curso de aplicador aeroagrícola remoto. Mas lá adiante na legislação diz que essa pessoa com CAR também pode pilotar. Então, está dúbia essa legislação. Tá? A maioria interpreta que quem vai trabalhar com drone tem que ter o curso, seja piloto ou auxiliar. Esse é um ponto dúbio aí, quem tem que fazer o curso. Tá? Operadores de drones deverão possuir registro junto ao MAPA. Quem são os operadores? Os operadores são os agricultores que têm drones e as empresas de aplicação. Tem que ter registro no MAPA, está na portaria, ó. Feito através do sistema integrado online, que se chama CIPEAGRO. Tá? Um pouco complexo de fazer, mas dá para fazer. Para eu me registrar, o que eu tenho que ter? Eu quero ter uma empresa de drone, o que eu preciso fazer para me registrar? Eu preciso ter um responsável técnico. Tem que ser um agrônomo ou um engenheiro florestal. Tem que contratar um agrônomo. Eu preciso ter um aplicador agrícola remoto com o curso, preciso ter o ajudante. E eu preciso ter, logicamente, o piloto, né? E eu preciso ter as aeronaves. E essas aeronaves, segundo o Ministério da Agricultura, precisam estar em situação regular junto à ANAC. Drones classe 2 não têm situação regular junto à ANAC. Então, eu não consigo hoje registrar uma empresa de drones no Ministério da Agricultura se ela só tiver drones classe 2. Se ela tiver drone classe 3, tudo bem, aí eu consigo. Então, vejam que a ANAC está trancando muito por não ter liberado os drones maiores. Ela está nos trancando para trabalhar legalmente. Eu quero montar uma empresa, eu quero registrar minha empresa, eu não consigo porque eu não tenho a liberação do drone. Isso vai acontecer, mas enquanto não acontece, a gente fica aí numa situação desconfortável. Outra informação importante do Ministério da Agricultura: não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos a menos de 20 metros de cidades, povoações, criações de animais, tambo de leite, aviário, áreas de preservação ambiental, reserva legal, 20 metros. Avião agrícola é 500 metros de cidade, não pode aplicar. Então, veja, eu consigo aplicar com avião até 500 metros e depois eu complemento com o drone. Por isso que um equipamento complementa o outro.
Com aviões agrícolas, eu não posso aplicar a menos de 250 metros de moradias isoladas. Então, tem uma fazenda, perto da fazenda tem uma vilazinha lá com 5 casas, moradias isoladas, eu só consigo aplicar com avião até 250 metros. Depois eu aplico do 250 até o 20, esses 230 metros eu faço com drone. Então, vejam que o drone veio para ajudar a aviação agrícola. Ficam dispensadas dessas distâncias as aplicações com produtos biológicos ou agricultura orgânica. Então, eu vou aplicar produto biológico, um esporo de um fungo lá para controlar uma lagarta. Aí eu posso aplicar até encostado na cidade. Não tem problema, porque não é um produto tóxico. Okay? E o uso de biológicos está crescendo bastante com drones. Essa aqui é uma foto de uma lavoura em Tubarão, talvez muitos de vocês conheçam. Ela fica no trevo principal de entrada. E eu vi aviões agrícolas trabalhando nessa lavoura no passado, século passado, quando eu não tinha barba branca ainda, nem barba eu tinha. E hoje essa área é feita com drones. Né? Então, essa área exatamente desse polígono aqui, 76 hectares, lá está a cidade de Tubarão, lá está o rio, bem na divisa lá da foto, essa área aqui tem sido feita com drones, né? Já há mais de um ano. O arroz também, dessa propriedade também. Então, onde não se consegue mais usar avião, e onde a gente fica restrito só ao uso de chupa-cabra, a gente consegue com drone fazer aplicações. Trouxe essa foto porque é um exemplo de Santa Catarina. A gente tem muitas outras fotos aí de lavouras onde se usava avião no passado e hoje não se usa mais, e a gente está conseguindo usar o drone. Tá? Bom, mais alguns pontos importantes. A equipe de campo deverá obrigatoriamente usar EPIs, equipamento de proteção individual. O preparador de cauda, o ajudante, o aplicador aeroagrícola remoto, aquele ajudante, ele vai lidar com produtos químicos. Ele precisa usar EPI completo. Luva, respirador, roupa à prova de gotículas, etc., etc. Tá? A equipe de campo deverá utilizar coletes reflexivos, principalmente o piloto. Então, o piloto é obrigado a usar um colete, vocês vão ver foto aí, reflexivo, que nem o pessoal que trabalha em solo em aeroporto, né, para a gente enxergar aquela pessoa. A gente vem de carro na estrada e tem um cara parado na estrada com um rádiozinho aqui, pilotando um drone, né, ele está distraído, a gente tem que enxergar aquela pessoa de longe. Então, está na norma. Ah, mas é quente esse colete, não interessa, vai ter que usar. Condições meteorológicas e ambientais devem ser medidas com aparelhos que se chama termohigroanemômetros e anotadas no relatório da aplicação. Não é uma opção, é uma obrigação. Tem que anotar no início e no fim da aplicação. O operador de drone deverá manter registro dos dados relativos a cada aplicação. Então, cada aplicação tem que ter um relatório. Esse relatório pode ser em papel, esse relatório pode ser digital. O próprio drone emite um relatório. Um mapa e uma série de informações, coordenadas geográficas do local da aplicação, horário de início, horário de término. Então, esse relatório do drone serve como relatório. Se ele não tiver todas as informações necessárias, pode ser complementado de uma outra forma. E esses documentos precisam ser mantidos, guardados nas empresas aplicadoras por 5 anos, para a fiscalização. Quando for produto químico, que precisa de receituário agronômico, o receituário agronômico também precisa ser guardado. Então, é o mapa da aplicação, o receituário agronômico e os dados da aplicação, temperatura, umidade, etc. Isso tem que ser guardado por 5 anos, para efeito de fiscalização. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação. Na aviação agrícola se faz isso também. Tá? Na aviação agrícola a gente junta lá milhares de relatórios por ano. Esse aqui é um mapa de uma aplicação. Esse, no caso, é uma área florestal. Vejam que eu falei que ele é muito preciso, né? Aqui tinha umas árvorezinhas aqui e tal, aqui não precisava aplicar, então foi aplicado só onde precisava. Essa é uma área de 8 ou 9 hectares, 8 hectares, eu acho, e foram feitas com um drone classe 3, 1 hectare, até 1 hectare por voo, e foram feitas 11 voos, então foi 0,7 hectares por voo. Por quê? Porque tinha que chegar próximo do local para enxergar e tal. Então, não é tão simples como a gente pensa às vezes. Uma área de 20 hectares, vou fazer 20 voos de 1 hectare. Não é bem assim. Nem todas as lavouras são quadradinhas como as lavouras sistematizadas de arroz. A gente usa muito drone em banana, usa em montanha, em café, em citros, em cana-de-açúcar. Então, é um equipamento muito versátil porque consegue trabalhar em todos esses tipos de usos da agricultura. As entidades de ensino, as escolas, como é o nosso caso, né, nós temos que apresentar para o Ministério um projeto do nosso curso,
já apresentamos, logicamente, foi aprovado, né? O curso ele pode ser oferecido na modalidade à distância, né? EAD. O nosso curso tem uma parte teórica e uma parte prática. A parte teórica nós fazemos EAD, a parte prática nós fazemos realmente no campo. Eu não acredito em curso só teórico. Eu não vou botar um drone na mão de alguém que nunca pilotou um drone e que nunca aplicou com drone. Pilotar é fácil, aplicar é que é difícil, e a gente ensina a aplicar. Né? Quem faz o curso tem que ter 80% de frequência e nota no mínimo 7 na prova, e isso é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. Aqui tem uma das nossas turmas, essa turma foi no Paraná, uma turma antiga já, 2020, essa aí. E aí está todo o pessoal com coletinho, né? São todos pilotos, aí 2 drones que a gente usou, né? Voos de demonstração aí numa lavoura de soja, assim por diante. Bom, agora um ponto delicado aqui. Agricultores e empresas rurais, proprietários de drone, que vierem a fazer uso dos drones em consonância com os objetivos da sua exploração, somente poderão utilizá-la dentro da sua propriedade, sendo proibida a prestação de serviço. Traduzindo, agricultor só pode usar na sua lavoura, não pode prestar serviço. Eu sou um agricultor, eu comprei um drone, eu só posso usar na minha fazenda. Mas eu quero aplicar para os meus vizinhos, eles vão me pagar, porque aí eu ajudo a pagar o drone. Não pode. O uso de uma mesma aeronave por 2 ou mais operadores fica permitido, desde que cada um possua registro no mapa. Então, este agricultor, ele vai se cadastrar no Ministério da Agricultura, e ele só pode aplicar na lavoura dele. Pode 2 vizinhos comprarem um drone, meio a meio. Os 2 podem usar, mas os 2 precisam individualmente estar registrados no mapa. Tá? O operador de drone terá o seu registro no mapa cancelado em caso de não atendimento a esses requisitos. Ou seja, eu sou agricultor, quero prestar serviço, não quero registrar uma empresa. Vai ter o registro cancelado. Isso já aconteceu no Rio Grande do Sul em dezembro. Denúncia. Uma empresa registrada denunciou um agricultor que estava prestando serviço. Tá? Não foi fácil limpar a barra dele, mas nós conseguimos. Gastou mais de 10 mil. E passou a ser só agricultor e não prestar mais serviço. Então, falem para os amigos aí que está na lei. Tá? Então, resumindo, registro de operador de drone, de dono de drone. Se eu sou um agricultor ou uma empresa rural, CPF ou CNPJ, sou um agricultor, eu posso operar meu drone, né, desde que eu tenha um aplicador remoto, ou seja, alguém com o curso do CAR, desde que as minhas aeronaves estejam ok na ANAC, desde que eu tenha... Isso aqui está trocado. O responsável técnico é lá, tá, pessoal? Desde que eu só aplique na minha fazenda. Tá? Então, curso CAR, aeronaves ok na ANAC e só aplicar na fazenda. Empresas prestadoras de serviço. Precisa o curso do CAR, precisa aeronave ok na ANAC, pode aplicar para vários clientes e precisa do responsável técnico. Essa linha é do lado de lá, desculpe. Tá? Então, isso está muito claro na normativa. Quem tiver dúvida pode acessar essa normativa para entender bem isso aí. O que eu preciso para registrar uma empresa? Então, eu sou agricultor, mas eu também quero prestar serviço. Eu vou registrar uma empresa. Jordanes, vamos montar uma empresa nossa, vamos fazer uma sociedade. Beleza, o que tem que fazer? No mínimo, registrar na junta comercial um CNPJ da empresa, registrar no cartório o nosso contrato social de sócios, ir na prefeitura registrar um alvará, ir no CREA registrar a empresa e registrar o responsável técnico da empresa, fazer o registro na ANAC, fazer o registro do DCEA, fazer o registro na Anatel. Depois disso tudo, eu faço o registro no Ministério da Agricultura. E, por último, eu faço o registro no órgão estadual, no caso aqui em Santa Catarina, na SIDASC, no Rio Grande do Sul, na CEAPA-DR e assim por diante. Isso aqui é o basicão do que eu preciso fazer para registrar uma empresa. Ok? O descumprimento do disposto dessa portaria sujeita os infratores às sanções previstas naquela portaria lá, do decreto de 1981, lá do Ministério da Cultura. Então, não cumpriu isso aí, vai ser enquadrado aqui. Não vai ser enquadrado na portaria 298, vai ser enquadrado numa lei muito maior. Tá? Para a aplicação de agrotóxicos, fica estabelecida, muito importante, a equivalência entre aplicações com aeronaves tripuladas e drones, para efeito de registro e bula dos produtos. Ou seja, todo produto que está registrado para avião pode ser aplicado com drone. Então, todos os defensivos de arroz, que estão registrados para aplicar com avião em arroz, podem ser aplicados com drone em arroz. Todos os produtos de soja, que estão registrados para aplicar com avião em soja, podem ser aplicados com drone em soja, em banana e assim por diante.
Ah, mas tem um produto que não está registrado para alface. Eu sou produtor de alface, eu quero aplicar com drone. Está registrado para aéreo? Não, não está, então não pode aplicar com drone. Tá? A não ser que a empresa fabricante faça um registro para aplicar com drone. Então, isso foi uma grande conquista que o setor conseguiu no Ministério da Agricultura, que considera que aplicação aérea é tudo aplicação aérea, tanto com avião quanto com drone, então os registros dos produtos estão valendo. Por último, um toquezinho aqui em preço do serviço de pulverização. O pessoal me pergunta muito, né? Talvez vão me perguntar no final aqui, no debate, quanto é que custa a aplicação? Ela depende de várias coisas. Entre elas, o tamanho da área, a conformação da área, se ela é quadrada, se ela é toda cheia de bicos, a distância da área e a facilidade de acesso. Uma área que está a 20 km da cidade, uma área que está a 200 km da cidade, eu vou perder tempo me deslocando. A presença de obstáculos, muito importante. Se tem mais obstáculos, o drone vai ter que fazer mais manobras, isso toma muito tempo. O relevo, uma área plana é mais fácil, uma área com declives é mais difícil. Se eu vou fazer a aplicação na área total, ou se eu vou fazer catações localizadas, preciso fazer um mapa de voo muito mais complexo. E eventuais exigências do cliente. Por exemplo, o setor florestal e usinas de cana fazem muitas exigências de documentação. Isso onera bastante a empresa de drone. Então, a gente precisa cobrar um pouco mais pelo serviço. Então, esses são alguns dos pontos aí, levados em conta para estabelecer o preço do serviço de drone de uma empresa de prestação de serviço. Outros fatores são o tipo de cultivo. Então, lavoura de grãos, geralmente áreas contínuas mais extensas, é um preço. Lavoura de cana, em função da altura da cana, eu tenho que trabalhar em cima de uma plataforma, isso onera o trabalho. Pastagem é um pouco mais cara, porque geralmente tem muitos obstáculos, árvores no meio. Fruticultura também não é muito barato, porque tem as linhas do plantio da fruticultura, então dificulta um pouco o trânsito dos equipamentos. E reflorestamento é mais caro, porque tem dificuldade de acesso, tem dificuldade de horário para entrar nas empresas reflorestadoras, uma série de coisas. Então, as lavouras de grãos hoje, aí, ao redor aí de 150, 180 reais um hectare, cana 180 a 200 reais o hectare, pastagem 200 reais, fruticultura 200 a 250 e reflorestamento 350 reais o hectare. Ah, mas na minha região tem alguém que está voando a 100 reais, está quebrado e não sabe. Ou não tem isso aqui. Isso tem um custo. Eu tenho que emitir nota fiscal quando eu presto um serviço com drone. Se eu tiver uma empresa pequena, eu vou pagar 9% a 10% de simples. Se eu tiver uma empresa maior, eu vou pagar 16%. 16% é só imposto. Como é que eu vou voar 100 reais do hectare? Impossível. Se alguém está voando nesse preço, está quebrado e não sabe. Essa foto é aqui em Tubarão, Santa Catarina. Essa foto tem uns 5 anos. Eu fui numa lavoura, eles estavam fazendo catação de chapéu de couro, sagitário, com costal. Nós fomos lá e fizemos uma demonstração de drone. Essa demonstração de drone, ela foi feita com equipamento fabricado na década de 2018, 2019, comparando com equipamento que foi criado na última década do século XIX. São 130 anos de evolução. Então, é realmente uma tecnologia revolucionária, né? Algo muito impactante. Tira o homem do talhão e faz um serviço muito bem feito. Para finalizar, há um mundo de oportunidades de uso de drones na agricultura. Né? A outra vez que eu vim aqui, eu não falei de sólidos, dessa vez eu já falei, então veja como as oportunidades vão surgindo. E eu espero que um dia você já tenha a oportunidade de voltar aqui, Jordanes, para fazer mais uma abordagem, e eu imagino que, certamente, nós teremos outras oportunidades, né? Porque a maioria das utilizações de drone ainda nem foi descoberta. Vocês vão nos ajudar a descobrir. Né? Aqui estão os nossos contatos, né? Nosso site, nosso WhatsApp. Nosso próximo curso de drones começa agora, segunda-feira. Se alguém está precisando fazer curso de drone para operar legalmente, aí, de 27 a 10, a teoria e práticas em Porto Alegre. Tá? Fica aí o merchandise aí. Muito obrigado a todos. Mais tarde a gente vai estar à disposição aqui para perguntas. Muito obrigado, então, ao engenheiro Eugênio Passos Schroeder. E agora eu convido também para dar a sua contribuição nesse painel o engenheiro agrônomo
gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas, do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, da SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, o Matheus Mazon Fraga, que também recebe os aplausos dos presentes. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, agradecendo a figura do Jordanes aqui pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Dizer que o Eugênio já adiantou boa parte do que eu também iria comentar com vocês, que a gente acaba adentrando um pouco nessa questão da legislação, e ele me tornando mais fácil meu serviço, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, tratar de alguns assuntos aqui que, porventura, envolvam mais diretamente a SIDASC, tá? Porque o Eugênio já adiantou toda essa parte. A SIDASC é o órgão de controle oficial aqui do Estado de Santa Catarina na questão do uso, comércio e armazenamento de agrotóxicos. Então, todo agricultor que utiliza agrotóxicos, ou estabelecimento comercial que acabe vendendo agrotóxicos e armazenando, a SIDASC faz o controle desde a parte da questão do controle de estoque e do uso propriamente dito. E na aviação agrícola, esse assunto ele é meio sombreado entre o Ministério da Agricultura e a SIDASC na hora que nós tratamos de aviação agrícola para o uso de agrotóxicos. Fertilizantes e sementes utilizando a aviação agrícola é um assunto pertinente exclusivo do Ministério da Agricultura. Agora, quando é agrotóxicos, a SIDASC também entra nesse assunto, principalmente a partir do momento que tu é uma empresa prestadora de serviço ou que tu seja um agricultor que tem um drone e que faz uso de agrotóxicos. Então, a gente brinca assim, que na hora que tu abre a torneirinha para aplicar o agrotóxicos, a SIDASC teria competência para fiscalizar esse momento especificamente e também na questão da recomendação de uso, ou seja, fiscalizar o profissional. Eu vou tentar... A minha apresentação iria tratar um pouco de legislação também, então toda essa parte eu vou tentar ir adiantando para não ocupar muito tempo de vocês e vou tratar de assuntos mais específicos. Então, regras, a minha apresentação é mais voltada para regras na prestação de serviço. Então, se tu tem interesse em montar uma empresa para prestação de serviço, a SIDASC ele vai trabalhar com vocês nesse assunto. Outra questão. Fui montar a minha apresentação essa semana ainda, e na hora que eu fui montar a apresentação, eu assim, não tenho novidade para contar para o pessoal. Tanto que eu falei para o Eugênio, a minha apresentação de agora, ele já viu 2 vezes. Tá? Por quê? Porque não teve nada de novo. O grande desafio, que é os drones classe 2, estão emperrando o avanço desse setor. E ainda ele continua a ser uma situação irregular perante a legislação. A SIDASC sabe que tem gente aplicando agrotóxico classe 2. Nós temos perna para estar catando, vamos dizer assim, brincando de pegar drone no voo, nós não temos perna. Chega a nós quando ocorre algum tipo de problema, ou denúncia. Chegando até nós vamos apurar. E aí, estando esse drone irregular, aplicando agrotóxico, a SIDASC vai tomar as medidas necessárias. É assim que tem funcionado. Hoje, no estado de Santa Catarina, até pedi hoje de manhã um relatório, nós temos 5 empresas registradas para uso, para a prestação de serviço na aplicação de agrotóxicos através de drone. Todas operando com drone classe 3. Classe 2 nós não temos nenhuma. E quantos drones classe 2 nós temos trabalhando em Santa Catarina? Eu não tenho essa noção. Não saberia dizer para vocês o quanto que nós temos. Tá? Então, quero prestar serviço de aplicação de agrotóxicos por drones em Santa Catarina. Preciso me regularizar junto à SIDASC? Sim. Se você não se regularizar perante a SIDASC, você vai estar operando de forma irregular e pode ser infracionado com isso. Outra coisa que eu queria lembrar, todos os casos, e não são poucos casos que nós tivemos aqui no estado de Santa Catarina já, de ocorrências que envolvem drones, ou seja, uso irregular de agrotóxico, ou acidentes de deriva, próprios acidentes, às vezes, ambientais, envolveram prestadores de serviços irregulares.
Esses 5 que estão irregulares, hoje nós não tivemos problema nenhum. Agora, os irregulares, nós encontramos diversos problemas, com problemas de derivas sérios, com prejuízos a agricultores. Tivemos casos em Itajaí, onde o agricultor perdeu mais de 30 hectares de lavoura de arroz por uma aplicação de Mazapir de forma errada. Era para aplicar numa lavoura, tinha vento de 30 km por hora naquele dia, o agricultor, o operador de drone, forçou a aplicação, a lavoura do lado era de arroz comum, não tolerante, acabou com a lavoura do cara. Aí, quando eu fui perguntar para o agricultor que contratou o drone, tá, mas tu não viu que tinha vento? Assim, eu vi, eu perguntei, tá, e o que ele te respondeu? Ah, isso aqui é agricultura de precisão, não precisa te preocupar. Precisão mesmo, matou toda a lavoura do cara. Tá? E o agricultor, ele tem que ter uma consciência. Houve uma mudança na legislação no ano de 2017, com um decreto, no Decreto Estadual 1331, de 2017, e a última alteração em 2020, que obriga o agricultor que queira contratar um prestador de serviço a contratar um prestador de serviço registrado na SIDASC. Se o agricultor contrata um prestador de serviço não registrado, ele também está incorrendo numa infração. Não só quem presta serviço, quem contrata também incorre numa infração. E outro problema que a gente encontra muito é na questão do receituário agronômico. E é uma dúvida muito comum também de quem usa drone. Porque tu só vai estar autorizado a utilizar um drone se o receituário agronômico te habilita para a aplicação aérea de agrotóxico. Se tiver escrito no receituário agronômico, aplicação tratorizada, aplicação costal, tu não está autorizado a utilizar drone. Ah, mas como é que eu regularizo isso? Faz outro receituário. O profissional vai fazer outro receituário, vai te dar autorização, as condicionantes de uso de agrotóxico via aplicação aérea, e tu vai poder utilizar. Estava conversando com o Clóvis, nem todo produto pode ser aplicado. Vou dar um exemplo que, da área de arroz bem comum. Em geoplano. Tem tiametoxan. Tiametoxan é proibido a aplicação aérea pelo IBAMA devido aos problemas relacionados às abelhas. Não pode aplicar por drone. Não pode aplicar por avião. Tem restrições. Então, o profissional não vai recomendar. Tá? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Nós temos toda a legislação, o Eugênio já falou para vocês. Não vou ficar lendo a legislação federal que traz das competências. Tá? Uma coisa que eu concordo com o Eugênio, a legislação está vindo no reboque do que está ocorrendo na tecnologia. Então, o Estado, o poder público, está reagindo e não agindo. Ele está reagindo às demandas do setor. Isso faz com que, muitas vezes, o que está ocorrendo agora com os drones classe 2 acaba acontecendo comumente, que é o setor, muitas vezes, operar de forma irregular. Tá? A legislação estadual, a Lei 11.069 de 98, deixa claro que quem é prestador de serviço precisa estar registrado junto à SIDASC, tá? Através da Secretaria da Agricultura. São prestadoras de serviço, pessoas físicas ou jurídicas que exerçam trabalhos de prevenção, destruição e controle de seres vivos considerados nocivos, aplicando agrotóxicos e afins. O decreto também reforça isso, o decreto 1331. Lá no artigo 9º, as pessoas físicas e jurídicas que executem atividades relacionadas à prestação de serviços fitossanitários devem estar registradas na SIDASC. Os agricultores que têm seu drone próprio, esses não precisam estar registrados na SIDASC, só regularizados no Ministério da Agricultura. E o que é um prestador de serviço fitossanitário? É uma empresa legalmente constituída, então tem que ser CNPJ. CPF não presta serviço, tem que ser CNPJ, registrada nos órgãos competentes que presta serviços na aplicação. O estabelecimento que opere produtos abrangidos por essa lei funcionará com assistência de um profissional legalmente habilitado. Então, tem que ter um profissional legalmente habilitado. É muito comum empresas de fora do estado, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, ou até de São Paulo, querer vir operar em Santa Catarina. Quando eles vêm operar em Santa Catarina, eles precisam estar regularizados perante a Alcrea, porque é uma atividade técnica, a empresa vai operar no território catarinense, então tem que ter ou visto de trabalho, se for temporário, ou então ter o registro de empresa com um profissional engenheiro agrônomo sendo responsável técnico com a ART de carga e função. Tá? O primeiro passo, então, como o Eugênio também falou, é regularizar a empresa e o profissional junto ao CREA de Santa Catarina. Depois, esse profissional é ele que vai fazer a solicitação de registro de empresa.
ele vai solicitar uma senha de acesso ao sistema da SIDASC, que faz isso, tá? E lá ele vai fazer uma solicitação de registro de empresa, onde está ruim de ver, mas aqui ele vai escolher a função, a opção prestador de serviço simples, porque não armazena agrotóxicos, e vai colocar aplicação aérea por drone. Então, feito isso, ele vai estar registrado junto à SIDASC. Se for realizada, se existe, no drone não é tão comum, mas, porventura, isso no futuro pode acabar acontecendo, de empresas quererem fazer o serviço venda casada, prestar o serviço e já dar o produto. Tem possibilidade? Tem possibilidade. Porém, quando tiver esse tipo de situação, a gente solicita que entre em contato com a SIDASC, para nós estudarmos como vai operar. Porque, nesse tipo de situação, a empresa vai ter que ter depósito, licenciado ambientalmente, vai ter que fazer o controle de estoque, entrada, saída, receituário, nota de venda, tudo isso muda um pouco a configuração e as obrigações que essa empresa tem que fazer. Mas é uma possibilidade. É muito comum em empresas de fumigação em porto, que elas vão tratar o navio, vão fazer a fumigação de navios, já fazem o serviço com o produto embutido. Existe um rol de documentos a serem apresentados. Na situação atual, o mais difícil é ter o registro no CIPEAGRO do Ministério da Agricultura, devido às restrições do drone classe 2. Fora isso, tem que ter a RT de cargo-função, certidão negativa de débito junto à Fazenda do Estado de Santa Catarina, aí cópia do CNPJ, da inscrição estadual, do contrato social, entre outras coisas. Tá? Como eu falei, ter o registro junto ao CIPEAGRO do mapa. Aqui tem uma questão importante, porque, muitas vezes, as empresas, na ânsia de querer começar a prestar serviço, fazem o registro no CIPEAGRO com um drone classe 3, mas, na verdade, vão querer operar com classe 2. Estarão operando. E isso pode ser caracterizado como uma tentativa de burlar, assim, ou enganar o órgão de controle. Tá? Porque tu faz toda a documentação para um tipo de produto e tu, na verdade, está operando com o outro. Isso é considerado uma infração gravíssima na nossa legislação e pode levar, além de responder criminalmente por falsidade ideológica ou outras coisas, pode levar a multa de até R$36 mil só por apresentar documentação falsa. Então, tem que tomar muito esse cuidado, a gente gosta de reforçar isso. Tá? Então, hoje não tenho registro no mapa nem na SIDASC. Estou operando de forma irregular? Está operando de forma irregular. Ah, vocês vão ficar correndo atrás de mim? Olha, nós não temos pernas para tudo. Mas, caso a gente nos depare com uma situação dessa, caso venha ter uma denúncia, caso tenha um tipo de ocorrência com acidente, deriva... Porque aquele agricultor, aquele vizinho, ainda mais sendo um aparelho que faz barulho, muita gente não tem noção do que está acontecendo, eles acabam ligando para a SIDASC. Porque vê aplicando o produto, eles sabem que a SIDASC controla o uso de agrotóxico, ligam. Tá? Esse caso que eu falei de Itajaí, o cara foi prejudicado, né? E, quando a gente foi pedir a documentação para ele, planos de voo, tal, porque no dia que realmente deu problema, ele voou 2 dias, segunda e terça. Só que ele apresentou documentação para nós, informando que ele voou terça e quarta. Terça e quarta não tinha evento. Mas ele mentiu para nós, porque nós tínhamos filmagens dos vizinhos que já iam fazer a denúncia, porque esse drone estava operando muito próximo das casas deles, mas eu, até olhando, acho que estava respeitando aqueles 20 metros, mas, quando ele apresentou essa documentação falsa, piorou muito mais a situação dele, porque ele mentiu para nós. Ele operou num dia que não podia operar e disse para nós que estava operando em outros dias, que estaria certo. Então, toda empresa hoje que está operando sem o registro na SIDASC que estaria de forma irregular. Tá? E quanto às informações das operações, como devo proceder? Tá? Porque não é simplesmente ter o registro. Isso a SIDASC, aí vem aqui, a SIDASC está se preparando também para começar a receber esse tipo de informação. Nós já estamos com um aplicativo desenvolvido, na verdade, já até conversamos com o Eugênio sobre a resolução que estamos para lançar, regulamentando todo tipo de serviço prestado no estado de Santa Catarina, e eu vou falar um pouquinho para vocês. O decreto estadual fala que quem presta serviço, armazena, comercializa, tem que enviar essas informações através de sistema informatizado para a SIDASC. Quando comercializa, para quem tu comercializou, qual nota fiscal, qual receituário. Quando tu emite receituário, como é que tu emitiu esse receituário, para qual cultura, qual diagnóstico. E o prestador de serviço é a mesma coisa. Prestou serviço com base em qual nota fiscal, qual região, quem foi o cliente,
que condições climáticas estava ocorrendo no momento. Tá? Esse envio de informações é no primeiro dia útil de cada semana. Operou na semana anterior, teria que informar para a SIDASC na próxima. Tá? E o decreto federal, tá? Desculpa estar mostrando muita legislação, mas não estou lendo, porque tem que mostrar para vocês que está lá isso aqui. O decreto federal já fala que, quando tu prestar serviço, tu tem que manter um controle através de relatório em papel, tá? Que seja hoje em papel, falando nome do usuário e endereço, culturas e áreas e volumes tratados, local de aplicação e endereço, nome comercial do produto utilizado, quantidade empregada, forma de aplicação, data da prestação de serviço, precauções de uso, identificação e assinatura do responsável técnico. Esse relatório já existe desde 2002, a necessidade para quem presta esse tipo de serviço. E é uma das informações que o Ministério da Agricultura exige através do CIPEAGRO. Quando tu vai informar para o CIPEAGRO que tipo de serviço que tu prestou, tudo isso está lá no CIPEAGRO. Só que, como eu falei para vocês no começo, existe um momento que sombreia as funções, as competências do Ministério da Agricultura com as competências da SIDASC. Acaba que, nesse momento, as informações a serem prestadas valem tanto para o Ministério da Agricultura quanto para a SIDASC. Então, uma empresa que venha a operar na prestação de serviço, não o agricultor, na prestação de serviço, ele vai ter que prestar esse tipo de informações para nós. E aqui, na proposta de resolução da SIDASC, que o setor já teve acesso, tá lá que quem prestar serviço via aplicação de agrotóxico por drone, nome do usuário, cultura, tudo aquilo de novo, ele vai ter que prestar essa informação para a SIDASC. Deixa eu pular isso aqui. E aí vem a segunda pergunta. Já devo enviar essas informações para a SIDASC? Tá? Como a SIDASC está aguardando também, nós temos poucas empresas registradas, e nós estamos aguardando os últimos detalhes do aplicativo Conecta, para facilitar, porque ele vai funcionar, inclusive, offline. Tu pode estar no campo e já prestando esse tipo de informação, e depois complementar em escritório para depois enviar para a SIDASC. Nós estamos na etapa final, logo nós emitiremos a resolução e disponibilizaremos o aplicativo Conecta, que vocês vão poder fazer ou por tela de computador ou no aplicativo do celular mesmo. Tá? Ele funciona offline, como eu falei para vocês. Aceita fotos, aceita tudo. E aí a ideia é, nós já tivemos alguma conversa com o Ministério da Agricultura para que ocorra a integração entre as informações prestadas para a SIDASC e as informações que vocês têm que enviar para o CIPEAGRO, para que vocês não tenham que fazer isso duas vezes. A ideia é que façam uma vez para a SIDASC e a gente alimente o sistema do Ministério da Agricultura. Estamos em conversa para isso. Tá? Como eu falei, as informações, no sombreamento, as informações, no momento, vamos dizer, se a SIDASC lançar hoje a resolução, o nosso sistema não conversa com o do Ministério da Agricultura, infelizmente, vocês teriam que prestar essa informação duas vezes, quem for prestador de serviço. Tá? Então, pessoal, eu queria, de forma bem objetiva, trazer um pouco desse detalhamento, deixar claro para quem é prestador de serviço que deva buscar a regularização perante os órgãos de controle, Ministério da Agricultura e SIDASC, quando for prestador de serviço. Se tu for só um agricultor, busque a regularização junto ao Ministério da Agricultura, não preste serviço, isso é uma tendência natural que vai acabar acontecendo, o vizinho vai ver tu aplicando com drone, vai perguntar para ti quanto é que tu cobra para aplicar para mim aqui hoje. De novo, se der problema, se alguém fizer uma denúncia, vai ser apurado e, caso constate-se que tu está prestando serviço sendo somente um agricultor, tu vai ser responsabilizado por estar prestando serviço sem estar regularizado perante a legislação. Então, a tecnologia está aí. O Eugênio foi feliz em falar que ela é complementar às outras tecnologias. É isso que a gente tem observado no campo. Tá? Só temos que tomar o cuidado, porque também, como a gente trabalha com ultra baixo volume, qualquer pequeno erro ou qualquer deficiência técnica no momento da aplicação vira um grande problema. Vira um grande problema devido à concentração que nós estamos trabalhando. E toda a segurança é fundamental para nós termos uma boa aplicação e uma ótima eficiência de uso do produto e controle das pragas que a gente quer controlar. Tá bom? Seria isso que eu tinha para falar e estou aberto a perguntas, caso tenha alguma para fazer aí. Ok, muito obrigado, doutor Matheus. Uma salva de palmas, né? Pedi para o Jordanes, então, colocar duas cadeiras aqui. Daí pedi também para a presença do Eugênio, por favor, para que possamos fazer, então, um debate, nesse momento, também com as perguntas, né, dos presentes aqui.
Alguém teria uma pergunta para fazer para o Eugênio ou para o Matheus? A gente vai até vocês aí para eles responderem. Alguém teria? Opa. Som. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Eugênio. Sou o Gabriel, diretor comercial da empresa Agro SMC. E gostaria da visão e opinião de vocês de como que vocês orientariam as empresas, que é o nosso caso, para poder levar essa informação de legislação para os compradores, né, para que os nossos clientes possam comprar com tranquilidade e saber que eles estão comprando um produto e vão poder trabalhar sem ter essa preocupação de serem denunciados e aí ter seu investimento colocado afora, né, um prejuízo grande. Então, como que vocês orientariam as empresas que fazem o comércio das aeronaves, né, dos drones agrícolas? Essa é a minha pergunta e parabéns pela apresentação, Eugênio, sempre muito boa. E parabéns, Matheus, que é a primeira vez que eu vejo e muito interessante. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Me ouvem bem? Eu vou dar minha resposta, depois eu passo para o Matheus, talvez, os aspectos mais relacionados ao Estado de Santa Catarina, né? Em nível de Brasil, a orientação que está sendo passada para os empresários que querem ser operadores de drone, tanto agricultores quanto empresas de prestação de serviço, né? Orientação que a gente tem passado, até porque a gente tem escola, né, formando profissionais, então isso tem que ficar muito claro, né? Primeiro ponto, fazer o curso de drones. Tá? Esse é o primeiro degrau da escalada para trabalhar com drones. Antes de comprar o drones, já tomar conhecimento da legislação, das normas de trabalho, dos cuidados nas aplicações, dos investimentos que precisam ser feitos, de modo que esta pessoa tenha a oportunidade de tomar a sua decisão de entrar ou não nesse mercado antes de já estar dentro dele. Depois que eu comprei o drone, eu já estou dentro do mercado. Então, primeiro faça o curso. Escolha uma das várias escolas que tem. Se quiser fazer com a gente, será um prazer recebê-los, né? Escolha uma das várias escolas e faça o curso. Conheça o negócio drone, não o drone. Conheça o negócio drone. Uma vez conhecendo o negócio drone, eu vou ser muito mais assertivo na minha compra de equipamento. Aí, quando eu vou comprar de você, eu vou dizer, eu quero um classe 3 porque eu não quero trabalhar com esta pendência da ANAC. Ou não, eu quero um classe 2 e quero assumir os riscos, porque é um drone mais produtivo. Na minha região, eu preciso de um drone mais produtivo, e a diferença de preço entre eles é pequena, a tendência são drones maiores. Eu vou assumir este, entre aspas, risco, eu vou assumir. Não vou depois te dizer, tu não me falasse que não podia esse drone, que não estava não sei o quê. Entendeu? Então, acho que esse é o caminho. A transparência, né, entre empresa que vende e quem está comprando, qualquer negociação, isso tem que ser feito, né? E eu acho que esse aí é o caminho. A ANAC vai liberar? Vai liberar. Quando? Eu não sei. Né? Então, como eu sou uma pessoa muito otimista, eu espero que ela libere logo. Por isso, a gente dá essa recomendação, admitindo que alguém possa comprar um classe 2 e trabalhar com ele. Né? Eu não estou dizendo façam isso, eu estou admitindo essa possibilidade, correndo os riscos. Tá? Bom, como eu falei, a legislação não está acompanhando, talvez, o setor. Tá? Então, talvez, se essa legislação fosse olhando para 2019, 2020, onde nós operávamos com classe 3, ela estaria perfeita. Hoje, ela já está defasada. Mas a burocracia de regulamentar, eu não entendo, não tenho acesso à ANAC, não é um assunto que eu domine para dizer o motivo pelo qual não está sendo regulamentado isso aí. E esse momento de transição faz com que talvez a sua empresa que venda esteja ofertando um produto que vai colocar o cliente numa situação irregular. Eu, como órgão de controle, o que eu tenho para dizer é, não deveria, tá? Porque é irregular. Porém, como eu falei, nós não estamos saindo caça às bruxas, porque se tu dizer para mim que não tem classe 2 voando em Santa Catarina, eu vou estar sendo hipócrita. Tem, tá? Tem, a gente sabe que tem, não sei aonde está. Quando a gente pega, a gente toma atitudes. E é o risco que talvez tu tenha que deixar claro para o teu cliente, olha, estou te vendendo um produto que vai ser regulamentado, isso eu tenho certeza também, tá? Vai ser regulamentado, porém, no momento, se tu operar, tu tem o risco de ter problemas perante a legislação.
Eu acho que essa franqueza seria o mais viável no momento. E eu entendo que o setor crescendo, ele obrigatoriamente vai buscar tentar se organizar através de associações, sindicatos, alguma coisa como já tem o próprio Sindicato da Aviação Agrícola, para buscar, junto aos órgãos de controle e órgãos oficiais, avançar na conquista dos atributos que lhes faltam para operar de forma legal. Mas, resumindo, para te dizer, eu não recomendaria como SIDASC. Tá? Só para complementar aqui, para o público talvez não ficar com dúvida, né? É permitido vender classe 2 e é permitido comprar classe 2. Tá? É que nem o carro. Eu fiz 18 anos, né? O meu pai Jordanes me deu uma grana, eu vou na concessionária e compro um carro. Eu não tenho a CNH ainda, né? Mas eu já comprei o carro. Ok. Alguém me vendeu, eu comprei, e o meu pai me disse, guarda na garagem e dá a chave para cá. Quando tiver CNH, eu te entrego a chave para tu andar. É exatamente isso que acontece, né? Só que eu já estou andando. Né? Então, esse é o gapzinho aí que tem no mercado. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós vamos até vocês aí. Oi. Pessoal, boa tarde. Um questionamento com relação à questão dos registros das informações e com relação à questão do envio, né, aos órgãos competentes. A questão do plano de voo, inclusive este produtor que adquire o equipamento, que faz a aplicação na sua lavoura, é necessário, inclusive, então, todo esse arquivamento de documentação, registros, etc., etc., correto? E já na esteira dessa pergunta, com relação à emissão da receita, em relação à questão da modalidade de aplicação, quando ela é destinada à aplicação via drone, estando presente na bula, na modalidade na receita, descrição na receita, aplicação aérea ou uma descrição mais completa, aplicação aérea via drone? Jordanes, eu entendo. Vamos partir do princípio que o receituário é um documento de um profissional, engenheiro agrônomo, técnico agrícola. Esse profissional não pode deixar dubiedade no momento de fazer a recomendação. Ele tem que ser preciso com a tecnologia que ele vai utilizar. Então, eu recomendo aos profissionais que emitem receituário para aplicação via drone, que coloque a aplicação via drone, tomando-se os cuidados necessários nas observações ou nas precauções de uso que o drone merece. Porque se eu botar a aplicação aérea, é 500 metros de distância de cidades. Se eu botar drone, é 20 metros. Então, existem especificidades diferentes. E nós, como profissionais, devemos ser afirmativos naquilo que o agricultor deve executar. Lembro, receituário agronômico não serve para vender. Ele é obrigado a ser apresentado para vender, mas ele autoriza, no fim, o uso, e o agricultor só pode utilizar agrotóxico de acordo com a recomendação. Talvez seja um dos principais problemas que a gente encontra quando vai fiscalizar drone. A primeira pergunta que a gente faz, cadê o receituário? Mas tu não estava autorizado para ser drone, porque as recomendações não estão aqui, é para trator. São diferentes tecnologias, pressão de trabalho, tudo isso que tu... Bom, parte técnica, né? Então, tenham cuidado nisso. E as empresas têm nos perguntado, tá, se o cara tem receituário para tratorizado, eu posso fazer outro para regularizar o drone? Pode, complementar, deixe nas observações que esse receituário é complementar ao receituário número tal, que está autorizando devido à mudança da tecnologia ou de uma mudança de ideia do agricultor que vai ser aplicado via drone, não tem problema nenhum, só com as recomendações corretas. E só complementando a pergunta, nós não podemos recomendar, nós, da parte técnica, não podemos recomendar nada que não seja descrito na bula. E na bula dos produtos que condizem com a aplicação aérea, de maneira geral, a gente encontra, exemplo, volume de cauda de 20 a 40 litros de cauda, de 40 a 50 litros de cauda. E a aplicação via drone, ela tem esse volume reduzido, né?
Então, sim, também entendo que temos que fazer a descrição completa em relação à questão da modalidade de aplicação. No entanto, tem essa questão do item volume de cauda. Não sei se gostariam de complementar. Muito boa pergunta, Jordanes. Isso vale para toda aplicação aérea, avião e drone, né? Então, por vezes, algumas bulas de produto citam uma determinada quantidade de cauda por hectare ou um determinado tamanho de gota, né? Só que o volume de cauda e o tamanho de gota, ele é específico para cada aplicação. Isso não deveria constar nas bulas, né? Então, o CREA entende o seguinte: o responsável técnico ele tem o poder de ajustar de acordo com a aplicação. Tanto que os 10 litros de cauda por hectare, hoje utilizado por drone, é o volume mais usado em avião hoje também, né? Ninguém mais usa 30 litros de cauda por hectare no avião. E isso tem sido aceito pelo CREA. Então, eu faço um receituário para aplicação aérea, na lavoura do Mateus, né? Prescrevo lá um fungicida, um inseticida para soja com 10 litros de cauda por hectare, determinado tamanho de gota para atingir aquele tipo de praga, naquele tipo de cultura, e eu assumo isso como responsável técnico. É claro que eu não posso mandar aplicar algo absurdo, né, em relação à dose do produto ou algo assim, mas é possível sim. A SIDASC, nesse ponto, ela vai ter bom senso. Quando a portaria foi emitida, ela, sabendo que nós não teríamos rótulos e bulas adequados para aplicação via drone, ela disse, drone se iguala à aplicação aérea para vocês poderem fazer as recomendações. Contudo, de novo, a legislação não acompanha a tecnologia, muitas vezes. Eu entendo que, nos próximos anos, talvez os fabricantes estejam adequando suas bulas, diferenciando a aplicação via avião da aplicação drone. Então, nesse momento de transição, a SIDASC, pode ter certeza que é que faz esse controle, vai ter o bom senso, tá, de entender tecnicamente que tu tem que trabalhar com volumes mais baixos do que aqueles recomendados em rótulo e bula, porque a legislação, infelizmente, as bulas e rótulos não estão adequadas ainda a essa tecnologia. Alguém mais tem dúvida? Não temos mais, não? Então, gostaria então de pedir tanto para o Mateus como também para o Eugênio as considerações finais, então, por favor. Então, só agradecer a oportunidade e o espaço de estar trazendo esse assunto à tona. É um problema que muitas vezes a gente encontra de talvez não dar as respostas necessárias ou que o setor gostaria de ouvir, né? Nós estamos restritos à legislação, mas eu gostaria de colocar a SIDASC nos seus escritórios regionais e nos municípios que nós estamos localizados, para estar esclarecendo dúvidas, principalmente daquela pessoa que queira começar a prestar serviço na aplicação de agrotóxicos, seja de qualquer forma, por drone, por aviação agrícola ou outra forma, tratamento de semente ou outra forma qualquer. Agradeço novamente o espaço e desejo a todos um bom resto de feira, né? Ok, então agradecer também a oportunidade de estar novamente aqui na Cooperja, agradecer o Mateus por ter repartido comigo aqui esse painel tão importante para a cooperativa, seus cooperados e agricultores e empresários aqui presentes. E como mensagem final, então, reforçar que os drones são os equipamentos mais precisos, mais modernos, mais seguros que existem. E eu fico muito orgulhoso de ter tido tempo, né, de ainda ver esses equipamentos em uso. Ter tido tempo porque isso é para a geração mais jovem, né? Então, eu espero encontrar bastante jovens nos nossos cursos, formando gestores, pilotos e, enfim, pessoas relacionadas aí ao setor de drones. É para a geração desse século. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Mateus, também ao Eugênio. Parabéns. Só um minutinho, né? Então, em reconhecimento ao belo painel desenvolvido, o Jordanes agora também vai fazer uso da palavra. Gostaria muito de agradecer ao professor Eugênio, da Schroeder Consultoria,
por ter aceitado então o convite, estar participando conosco aqui nesse painel, né, com esse tema tão importante, tão atual. Matheus, agradecer bastante em nome da Cooperja, em nome da organização da 19ª edição do Campo Agroacelerador. Mando um abraço para o Alexandre, né? Muito obrigado aos colegas da SIDASC, da IPAGRE que aqui estão. Temos 2 empresas expondo, né, os equipamentos, a Agro SMC, aqui no Campo Agroacelerador, assim como a Campoar, né? Temos dinâmicas na sequência a serem realizadas com relação à aplicação na modalidade via drone. Faz parte, né, do compromisso que a Cooperja tem, em especial aproveitando esse momento, na 19ª edição do Campo Agroacelerador, de estar atualizando e levando informações relevantes e de qualidade a todos que trabalham na cadeia do agronegócio. E aqui envolvem vários atores, né, com relação a esse tema. Temos os produtores que fazem uso, hora da prestação de serviço, adquirindo equipamentos, né? Temos as empresas fabricantes que têm os seus produtos aplicados das mais diversas formas e modalidades, e agora de uma maneira, de certa maneira, inovadora, né, que não está chegando na área de atuação da Cooperja, mas sim que chegou na área de atuação da Cooperja, enfim. Então, é nosso compromisso estar trazendo informações relevantes, como foram trazidas neste painel aqui na tarde de hoje. Novamente, em nome da Cooperja, nós agradecemos muito. Infelizmente, não tivemos conosco aqui a pessoa do Rafael, da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, né? Deu um imprevisto, ele não conseguiu estar conosco, deixou um abraço, mas disse que na próxima oportunidade estará conosco aí, debatendo inclusive esse tema. Muito obrigado. Gostaríamos de entregar vamos dizer assim, um mimo, né? Um símbolo aí do aceite de vocês estarem conosco aqui. E agora, na sequência da programação, vamos dizer assim, inclusive relacionado a esse tema, nós vamos ter uma dinâmica de aplicação via drone, às 15h30, fica ao final do roteiro milho-soja, e vai ser proposto, ou vai ser efetivado pelo expositor Agro SMC. Então, estão todos convidados a participar, então, dessa verificação dessa dinâmica, certo? Muito obrigado a todos. Obrigado, Jordanes. Agora, então, a entrega de um mimo, né? Jordanes fará a entrega tanto para o Matheus, como também para o Eugênio. Primeiramente, então, o Eugênio, a entrega. Parabéns. Está pesadinho, né, Eugênio? Agora o mimo, Fabiano trazendo aí. O drone suporta, né? Tranquilamente, né? Aí, a entrega agora para o Matheus também. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos, né? Até a próxima oportunidade. O ano que vem deveremos estar de volta aqui. E também quem nos acompanhou através da TV Cooperja, nosso muito obrigado. A programação segue e uma boa tarde a todos.